tô aqui, mas meu jogo Menu bugou, Visão mas do ele jogador. E aqui. Ao seu lado, no Vale dos Barris e na Paradela. Peixe Hoje tropical. tem uma coisa Esvaziar. pra fazer. Não jogo no vale. Eu peguei muito feio. Esvaziar. Peixe E tropical. tem mais, eu acho. Mas eu tô Esvaziar. Cheguei pra provar o meu vestido. Outra vez aqui, menino? Que surpresa boa, meu bem. Surpresa? Aí o que queria fazer, meu amorzinho? Hoje, Tá parecendo que tu tá no banco só pra ir atrás daquela sirigaita ordinária, maldita. Vou pedir pro meu pai lhe demitir. Tu vai ficar na rua. Olha, mano. Vídeo. Don't load any item to do army moviments. Bom dia, Brasil. Oferecimento. E tem café da manhã, com piraquides, piracanjuba Proforce e leites Galera, piracanjuba. Olá, bom dia. O meio-campo Ederson chegou agora há pouco aos Estados Unidos para se juntar à seleção. Ele anda no Notificação. lugar de Wesley, cortado por lesão. 7 eu novas quero receitas essa desbloqueadas. careta. Surpreendeu por chamar o meio-campo para vaga Esvaziar. lateral. Neymar vai passar por um novo É, esvaziar. para saber se terá condições de enfrentar o Marrocos na estreia da seleção no sábado. A Copa de 2026 vai ser a última de grandes craques que marcaram época no futebol. O Messi ele ameaçou se despedir após o título mundial no Catar em 2022. Mas não desperdiçou a oportunidade de jogar a 6ª Copa da carreira no país onde vive atualmente, nos Estados Unidos. Veja também, Israel ignorou Esvaziar. o apelo de Donald Trump e bombardeou alvos militares no Irã. Antes, o Irã já tinha lançado mísseis contra Israel em resposta a ataques no Líbano. É a maior escalada de violência no Oriente Médio desde o cessar-fogo de abril. Mais de 30 pessoas morreram em um terremoto nas Filipinas. O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição do Enem até a próxima sexta-feira. E uma multidão lotou a Avenida Paulista na parada LGBT. E hoje é segunda-feira, dia 8 de junho. E o Bom Dia Brasil está começando. Faltam 3 dias para começar a Copa do Mundo. Estados Unidos, México e Canadá são os 3 países que vão receber os jogos na Copa desse ano. Eu escuto o mestre, né, galera? Estreia no sábado. Vamos em busca do Hexa. E a partir de hoje, quem vai trazer as informações pra gente aqui no Bom Dia Brasil é Karine Alves, sempre ao vivo aqui com a gente na cola da seleção. Karine vai estar sempre nos locais onde a seleção brasileira estiver. Então, nossa primeira parada é a Nova Jersey. Oi, Karine, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso time. Estaremos juntas durante essa Copa. E a semana do aí já começa com novidades na seleção, né? Eu tô com um anime. Bom dia, Ana Paula. Bom dia para todo mundo aí no Brasil. Sim, digamos que o fim de semana já foi bastante agitado para a seleção brasileira. Bom, eu vou ambientar vocês. Eu estou aqui em Nova Jersey, como você falou, Ana Paula. Estamos ainda no nosso hotel, porque tem uma curiosidade. O hotel da seleção a gente só pode acessar quando tem alguma programação prevista por lá. Então temos coletiva a 1h da tarde, horário americano, que seria 2h da tarde aí no Brasil. A gente vai chegar 1h antes, ficar ali de olho, trazer as informações ao longo da nossa programação. E tem também 5h o treino da seleção. Bom, mas antes de tudo isso, tem muitas novidades acontecendo aqui em Nova Jersey, envolvendo a seleção brasileira. Quem chegou dos Estados Unidos agora há pouco foi o Ederson, volante da Atalanta, convocado de última hora, né, pelo Ancelotti com o corte do Wesley. O Wesley que acabou sentindo uma lesão na virilha, teve que ficar fora da Copa do Mundo. E agora o Ederson foi pego de surpresa, estava de férias com a família, curtindo no Brasil. De repente, precisou fazer as malas, conseguir alguém para levar, inclusive, o passaporte dele, né, para o Rio de Janeiro, para ele poder embarcar para Guarulhos e depois conseguir chegar aqui em Nova York. Mas a gente está confiante, rumo ao Hexa ainda, para a gente conseguir começar com o pé direito diante de Marrocos. Além disso, temos mais novidades. Esvaziar. Porque tá todo mundo querendo saber do Neymar, né?
Exatamente, Karine. Deixa eu perguntar exatamente isso, porque hoje deve ter atualização sobre a lesão do Neymar. Esvaziar. Exatamente. O Neymar, tá todo mundo nessa expectativa se ele vai realmente conseguir estar em campo contra o Marrocos, mas antes disso, a gente quer também ver o Neymar atuando no treino da seleção. E hoje ele vai passar por uma nova ressonância magnética para ver como está a situação da lesão, né, que ele teve na panturrilha direita. Todo mundo vai estar de olho, o Brasil inteiro com certeza vai querer saber como está o Neymar, se ele tem condições para começar o treinamento com a seleção. Hoje esse exame vai ser muito importante para o Carlo Ancelotti ter essa definição e a gente conseguir finalmente ver o Neymar atuando com a seleção brasileira, Ana Paula. Vamos falar mais de seleção brasileira de Copa do Mundo daqui a pouquinho, Karine. O nosso comentarista, inclusive, Paulo César Vasconcelos, vai estar aqui no estúdio também para falar de seleção brasileira, dessa mudança, o que esperar do jogo de estreia contra o Marrocos. Então a gente fala de tudo isso já. Até já, viu, Karine? E agora, vamos atualizar a situação do Oriente Médio. Irã e Israel voltaram a trocar ataques. Isso pela primeira vez desde o cessar-fogo fechado em abril, que já andava muito frágil, né? Correspondente Cecília Malan. Oi, Cecília, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. A troca de artilharia começou ontem à noite e se estendeu até hoje. Agora há pouco, explosões foram ouvidas em Teherã, a capital iraniana. Ontem à noite, o Irã lançou a primeira onda de mísseis contra Israel. Os ataques se estenderam. Israel diz que interceptou a maioria dos 24 mísseis lançados e que até agora colocaram no ar dezenas de caças e dizem que atingiram sistemas de defesa e locais de fabricação de mísseis em diferentes cidades iranianas. Essa troca de artilharia complica ainda mais os esforços de Donald Trump para chegar a um acordo com o Irã. A guarda revolucionária islâmica diz que este é apenas o início de uma semana inteira de ataques contínuos. Uma resposta aos bombardeios israelenses de domingo contra Beirute, a capital do Líbano. Os alvos foram posições do Hezbollah, o grupo extremista apoiado pelo Irã, que vem lançando foguetes contra Israel. O regime de Teherã alega que os ataques contra a capital libanesa violam o cessar-fogo fechado com os Estados Unidos há 2 meses. Hoje de manhã, Trump postou que Israel e Irã devem parar imediatamente a troca de tiro. Ontem, ele tinha dito ao jornal britânico que quem dá as cartas é ele. E que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não tem outra escolha a não ser aceitar o cessar-fogo. Mas, contrariando Capacete de ferro. o israelense disse hoje que está preparado para enfrentar Peitoral de ferro. Capacete de ferro. Para deixar tudo mais complexo, os rebeldes Houthis, Fechar. Visão do jogador. disseram que também atacaram Israel e não vão deixar mais navios israelenses passarem pelo Mar Vermelho, artéria crucial do comércio global. Com toda essa confusão, as bolsas de valores asiáticas despencaram, as aqui da Europa estão no menor nível em 2 semanas e o petróleo sobe, se aproximando novamente de $100 o barril. Início de semana bastante tenso, Ana. Mais um, né, Cecília? E você Vamos lá, gente, a minha base. E aqui o episódio vai ser pequeno. Vamos pra vocês até o próximo vídeo. Visão do Episódio jogador. ruim. Vamos ver aqui no nosso telão. Olha, os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel Visão do jogador. foram lá no dia 28 de fevereiro. E na época, Donald Trump disse que era para defender o povo americano Visão das do ameaças do governo iraniano. Nesse mesmo dia, o Irã anunciou a morte do juiz supremo Ali Khamenei. Depois, no início de março, ferro tem. Visão do jogador. anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, que é aquela passagem importante para o comércio do petróleo no mundo. Omnitrix Fulier SHARGED. Pica. Chegou ao maior patamar em 4 anos. O negócio é cotado a $126. Aí depois veio o Visão do jogador. 8 de abril, que era em princípio Esvaziar. Você não pode dormir agora, há monstros por perto. Esse ataque de agora do Irã contra Israel foi o primeiro desde o anúncio desse cessar-fogo lá em abril. E nas Filipinas, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a costa do país. O epicentro foi perto da ilha de Mindanao, que fica no sul das Filipinas.
Segundo a Agência de Gestão de Desastres, pelo menos 32 pessoas morreram, outras 134 ficaram feridas, principalmente em deslizamentos de terra e desabamentos que vieram com o terremoto. Você vê aí algumas imagens. O governo, inclusive, chegou a emitir alerta de tsunami, mas foi suspenso. A Defesa Civil ainda está avaliando a dimensão desse estrago. O presidente Ferdinand Marcos ordenou uma resposta imediata com apoio do Exército para fornecer suprimentos, abrigar desalojados. E olha esse momento aí desse